Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do MacumbaCast. Eu sou o Pai Nato de Ogum e hoje esse episódio está muito especial porque a gente está celebrando o aniversário do terreiro de Umbanda Espada de São Jorge. E para conversar com a gente está ela aqui, a filha mais velha do terreiro de Umbanda Espada de São Jorge, ela que traz ali uma gira de amor, uma gira de axé, de felicidade, de ancestralidade também, que vem conversar um pouquinho com a gente aqui, trazer um pouco da sua vivência, da sua história dentro desse terreiro. Tainara, e aí, Thay, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Vem trazendo muito conhecimento, muita história a respeito da tua vivência no terreiro de Umbanda Espada de São Jorge. Afinal de contas, são 7 anos de vivência, né? Embora para Umbanda seja algo muito pequeno, pouco, né? Mas é um momento pra gente que já traz grandes histórias, né? Então a gente vai começar desde o início. Como foi que nasceu o terreiro de Umbanda Espada de São Jorge? Conta pra gente como foi que iniciou, qual foi ali os desafios, como foi que começou essa semente plantada do terreiro? O terreiro de Umbanda Espada de São Jorge, ela veio... muito antes, nós estávamos na Casa de Tupinambá. Os primeiros, digamos assim, o vovô falou sobre, né, que a necessidade que a nossa cidade precisava, né, que tinha muitas coisas negativas ao redor da cidade. Então, tinha pouco terreiro para equilibrar toda essa energia. E que ele falou sobre o surgimento do terreiro Espada de São Jorge, que se tu iria aceitar e tudo mais. Só que antes disso, eu tinha dado uma afastada. Na época eu morava em Bragança e era muito difícil de eu vir a Tracuateua, né? E eu morava com a minha mãe. E aí eu me afastei do terreiro por causa do IFPA, enfim, muita coisa que eu ainda estava passando. No meu processo de conhecer a espiritualidade, porque já vinha do meu avô, né? Eu trago essa mediunidade já desde criança, desde quando eu tinha 6, 7 anos, eu lembro de algumas coisas. Então, quando eu conheci a Umbanda, né? E eu passei, eu acho que... Eu não lembro bem o decorrer, né, que eu passei na Umbanda. Só que eu me afastei, né, devido a muita coisa, e eu me afastei. Quando eu voltei, eu lembro de uma conversa que tivemos, nós dois, né, sobre a possibilidade de nascer um terreiro e se eu iria continuar contigo, se eu iria seguir contigo com essa caminhada de Umbanda. Eu lembro que na época eu fiquei muito assustada, né? Eu não estava querendo me aceitar como médium, não estava querendo me aceitar como uma mulher negra. Eu ainda estava nesse processo de me conhecer como mulher negra, devido a muitas coisas que passaram, né, na minha vida. Então eu não queria aceitar. E aí eu me afastei e tal, tudo mais. Quando eu voltei, teve essa conversa, né, tua comigo sobre isso, né, de como seria. E eu lembro muito bem quando tu falou para mim que seu caboclo das 7 encruzilhadas queria conversar comigo, que seria um dia qualquer, quando eu estivesse bem comigo mesma, ele iria conversar. Até então, eu não quis acreditar. Assim, daí... E apesar de eu já ter um pouco de vivência dentro do terreiro, né, na Casa de Tupinambá, mas eu não queria aceitar. Assim, gente, isso não vai rolar, isso não vai acontecer, não vai. Até que eu tive um sonho que ele se mostrou com uma pessoa que eu conhecia de vista, né, daqui de Itacoateua mesmo, de vista. E eu lembro que ele chegava perto de mim e falava assim, de frente, assim como nós estamos agora. Ele chegava na minha frente e falava assim, minha filha, você quer seguir essa caminhada? Vai ser uma caminhada árdua, mas vai ser bom para vocês. Enfim, ele falou do jeitinho dele lá. E eu lembro que esse sonho ficou muito marcado, assim, né, para mim. Que foi divisor de águas, né? Eu lembro naquele sonho, eu falei sim para ele, né? Só que, como eu falei para ele, assim, eu quero, mas eu não quero ser mãe pequena, eu não quero ter eu não queria ter nenhum cargo de autoridade, queria servir sim, mas nem um cargo de autoridade.
E aí as coisas foram acontecendo, né? Ele falou que, né, nesse período, nesse curto período que ele deu pra gente, nós iríamos ter a nossa família, né? Nós iríamos ter a nossa casa, nós ia ter nosso terreiro. E tudo foi acontecendo, mas eu desacreditei, né? Eu falei para ele do sonho, mas eu desacreditei. Falei, não vai rolar isso, gente, não tem condições. Nós não temos, a gente não tem emprego, a gente não tem condições de ter uma casa. Eu moro com a minha mãe, eu trabalho, só que o que eu trabalho, o que eu ganho aqui não dá nem para me sustentar, imagine uma família. E ele ainda estava fazendo faculdade. Gente, estava nesse processo difícil. Só que eu não acreditei. Ele acreditou, mas eu não acreditei. Falei assim, não, gente, isso não vai rolar. Isso não vai rolar e tal. E passou o primeiro ano, meu sogro chega com uma conversa dizendo que ele ia comprar um terreno e tal, que ele ia construir uma casa. E isso foi, se eu não me engano, foi em 3 anos, né? Nesse processo de comprar casa, construir uma casa. E eu já estava vindo de Bragança para cá, já estava vindo aos poucos. E quando eu vejo mesmo, já estávamos morando juntos. E aí o primeiro passo do terreiro, né, que o vovô João de Minas veio, baixou, né, que a gente já tinha os trabalhos de cura. O trabalho de cura era sábado, 2 horas da tarde. Então, a gente ia para a casa de Tupinambá, que tinha o trabalho normal de cura com os pretos velhos lá. E a gente tinha o nosso trabalho de cura, só eu, ele, num quartinho, aqui na nossa casa, um quartinho que estava ainda se ajeitando, nós colocávamos as coisas tudo bonitinha, mas daquele jeitinho. E era só nós dois, por enquanto, né? Não tinha assistência, era eu e o vovô me ensinando as coisas, eu pegando esses aprendizados. E no ano seguinte, eu engravidei. E foi do jeito que o seu Caboclo das 7 Encruzilhadas tinha dito, né? Eu até brinco com ele que quando falaram para ele, tu vai ser pai de santo, ele entendeu como pai da Natália. Eu até brinco com ele, tu fez o contrário, é o pai da Natália. E aí a gente surgiu, a Natália nasceu, né? E aí a gente levamos a gravidez. O vovô me perguntou se eu queria que a gravidez fosse todo no ensinamento dele, né? De acordo com a nação que ele é. E eu aceitei, foi lindo, né? Durante a minha gravidez, foi uma gravidez perfeita, graças a Deus. Eu agradeço todos os guias, todos os orixás, principalmente a mamãe Nanã, que ela quem entregou a Natália pra gente, né? Eu lembro uma gira que teve, a última gira, e eu estava, se eu não me engano, 6 meses ou 5 meses. Eu não participava da gira de orixás. Eu estava sentada, né? E estava tendo na casa de Tupinambá, a gira e tal. E aí cantaram o ponto de Nanã, eu lembro bem. Essa cena não sai da minha mente, né? Porque quando eles cantaram o ponto de Nanã, sou de Nanã, eu vai. Eu só lembro voltando já, né, para minha cadeira. E eu não lembro mais nada do que tinha acontecido. E depois me falaram que foi uma cena tão bonita, Nanã se manifestou, a irradiação de Nanã se manifestou e ela entregou para o pai a criança. Foi a coisa mais linda, né, que me falaram. E eu fiquei muito feliz disso, de receber a Natália. E foi de acordo com o vovô disse, todo o procedimento, a gente fez toda a ritualística, né, que o vovô trouxe da nação Jeje. E foi tudo, a gente fez tudo, os banhos de frutas, de acordo com cada mês que ia se fazendo, né? Ia chegando o mês, 7º mês, 8º mês, a gente fazia todo o procedimento. Foi muito bonito, né? E desse processo de a Natália nascer, de resguardo, a minha comadre, ela veio participar, né? Ela veio ajudar o vovô, ela que cambonava. E aí eu já fiquei afastada. Eu acredito que eu me afastei 3 meses,
né, do terreiro, mas eu participava assim. Toda vez que tinha trabalho, eu me sentava lá e assistia, e a gente ainda não era aberto ainda. E hoje, 7 anos depois, o terreiro de Umbanda Espada de São Jorge praticamente segue sendo referência no município de Tracuateua. E tu fizeste parte desse início, carrega ali uma história, né? Agora conta pra gente como é crescer dentro do terreiro de Umbanda, sendo filha mais velha do terreiro e companheira do pai de santo. Eu acredito que é isso que a Umbanda vai me ensinando, né? Ter respeito, aprender com meus erros, e eu acredito que seja isso. 7 anos depois, muita história acontecendo, muitas vivências sendo relatadas, pessoas chegando, pessoas indo dentro do terreiro. Mas em todas as vivências que a gente tem, sempre tem um momento em que a gente tem algo ali que marca muito a nossa trajetória. Seja uma gira, seja uma cabocla, seja um caboclo, um trabalho de cura. Qual foi o momento que mais marcou para ti, que está presente na tua mente, sobre a tua vivência dentro do terreiro? A gente passou num processo muito grande, num processo de cura, né, que eram com os pretos velhos. A maioria dos trabalhos foi com o preto velho. Na segunda foi na casa de Tupinambá e no sábado foi aqui lá no quartinho, né, que é aqui na Espada de São Jorge. Eu tive muito contato com os pretos velhos, e foi com o vovô Joaquim e depois foi com o vovô João de Minas. Na época eu era cambona-chefe, né, eu que cambonava os dois pretos velhos, até porque a casa só éramos nós. Era eu, tu e a Natália, né? Aí já a Natália já ajudava. Então era nós três. Como a gente estava no processo de cura, a minha mãe veio adoecer, né? E foi um período muito difícil para mim, muito difícil. E eu confesso a vocês que eu desacreditei da minha fé, desacreditei dos guias. Enfim, eu fiquei assim com o meu coração assim entristecido de ver a situação da minha mãe, né, doente, e eu não podia fazer nada. Estava com uma criança pequena, não podia fazer o mínimo. Na minha cabeça, né, eu pensava assim, não consigo fazer o mínimo, que é no hospital com a mamãe, porque eu não tenho com quem deixar a Natália. Não consigo... a única coisa que eu posso ajudar a minha mãe é estar na casa dela, fazendo as coisas para ela. E nessa época foi bem difícil mesmo, até relembrar isso. Mas, assim, eu aprendi muito com o vovô Joaquim, que na época tu recebia, né, ele. Que ele falou assim, olha, minha filha, traga sua mãe aqui, a gente vai fazer tudo que tiver que ser feito. Só que eu entendia, né, que o que ia ser feito ia ser no físico. E o vovô estava fazendo no espiritual. Só que eu não queria entender, talvez eu não queria perder a minha mãe, né? Eu acho que não tem filho que queira perder sua mãe. Então, a gente foi... Eu lembro que o último trabalho, a mamãe passou muito mal, que foi o último, que era com o vovô João de Minas, né? Que todos os trabalhos, dia de sábado, foi com o vovô Joaquim, e o último trabalho da mamãe, se eu não me engano, ela passou em 4 tratamentos, e o último era o 5º, né, que era com o vovô João de Minas. A mamãe deu uma crise de ansiedade muito grande na mamãe, e a mamãe passou mal e tivemos que ir para Bragança. Eu tive que ir a Bragança, na escorreria, e engraçado que a minha mãe, ela deu a crise nela. Eu acho que foi meia hora antes de começar o trabalho, que o trabalho de cura começava 2h da tarde. Então, a mamãe passou mal. Eu acredito que seja 1h30 que a gente conseguiu ir para Bragança. E foi no sábado, foi bem difícil, de carro e tudo mais. E aí, a gente foi para Bragança, passou... Aí, a mamãe não teve o trabalho, né? Na minha cabeça não teve trabalho, mas eu acredito que teve. Porque quando eu fui para casa da minha mãe, eu sentia muita presença dos pretos velhos. Só que eu não falava nada e eu ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a mamãe foi para a casa dela e passou-se os dias. A mamãe veio a piorar, depois ela teve uma melhora. E aí eu pensei, agora a mamãe está tudo certo, a mamãe está curada e está tudo certo. E a cura que a mamãe teve foi espiritual, porque ela ficou bem na quarta-feira. Quando foi de sexta para sábado, a mãe faleceu. E nesse processo,
né, de perca da mamãe, de luto, eu fiquei pensando assim, gente, eu não tenho fé na espiritualidade, eu não acredito, eu não estou me sentindo bem. Então, aí veio toda aquela coisa, digamos assim, eu me desequilibrei espiritualmente, né? Eu deixei que essas energias, a tristeza, enfim, tomasse conta de mim. E eu lembro que eu me afastei do terreiro também, e o vovô Joaquim veio para mim e falou assim: minha filha, eu não me lembro muito bem as falas do vovô, mas eu sei que ele segurou a minha mão, olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: minha filha, um dia você vai entender o que aconteceu e o porquê a sua mãe precisou fazer essa passagem. E isso me deu uma força, gente. Eu não sei da maneira que o vovô usou as palavras, mas foi mais ou menos assim que ele falou. Só sei que ele me abraçou, foi a coisa mais linda. Ele abraçou com as palavras, né? E ele falou para mim que ele entendia o que eu estava sentindo. Com as falas do vovô, eu fiquei muito feliz, sabe? Me deu um gás dentro de mim. E esse gás permaneceu por alguns tempos, né? Depois, novamente, as quedas da vida, né? A gente fica muito, sei lá, a gente perde a fé, e eu trabalho muito isso comigo mesma, né? Permanecer a minha fé. E fiquei com medo de ser uma pessoa amarga por conta de tudo isso que eu passei. Esse trecho da minha vida, né, que o vovô conversou comigo, esse processo da mamãe, que ficou muito marcado. O quanto eu fui abraçada pelos pretos velhos, o quanto eles tiveram paciência de me ensinar, mesmo sabendo que eu estava com o coração fechado ali. Isso ficou muito marcado para mim, muito marcado mesmo. Até hoje, nossa, gente, eu tenho isso na minha mente, apesar de, às vezes, eu fazer tudo o contrário do que o vovô me ensina, mas eu tento acertar, e aí a gente vai seguindo, vai dar certo, no final de tudo vai dar certo. Axé demais, né? Porque o terreiro, ele é cura, ele é amor, ele é samba, ele é axé, ele é luz, ele é muita coisa que está ali para nos fortalecer, né? E tu passaste por tudo isso. Agora sim, como está o terreiro hoje? Quais os desafios que vocês enfrentam nesse tempo de intolerância, nessa nova diversidade social? Como é que está o terreiro caminhando sobre essa perspectiva? Mas com outros irmãos, né, que chegaram para somar, né? Estamos aprendendo com os pretos velhos, aprendendo com os caboclos, aprendendo com os herês. A gente está lutando, né, através das nossas ações, para desmistificar o que as pessoas pensam do que é a Umbanda. Nós estamos engajados, fazemos os nossos eventos para mostrar o que de fato é a Umbanda. A gente já fez um marco bem grande aqui em Dracuateua, foi levar a nossa gira na praça. Foi lindo. Foi um encontro de religiões afro-brasileiras daqui do Caetés. Foi muito bonito de ver. Estamos lutando, né, através das nossas ações, né? Tem várias ações que o terreiro leva. Tem o toque do axé, tem o quintal cultural, tem o encontro das religiões afro-brasileiras daqui do Caetés. Então, a gente está levando a Umbanda mais próxima das outras pessoas que não conhecem. A gente vai lutando de acordo com o que a gente pode, respeitando as outras religiões, respeitando as pessoas que não conhecem, e a gente vai levando, através desses eventos, um pouquinho da Umbanda, o que a Umbanda nos ensina, o que ela é de fato, né? Vamos lutando, estamos lutando com isso. A gente, no caso, tem feito isso com maestria, né? Olha só quantas atividades a gente já tem, quantos movimentos a gente já conseguiu produzir com o terreiro, né? Justamente para desmistificar, porque a gente sabe que preconceito existe, está aí, né? A gente é criticado, a gente é apontado o dedo constantemente, tudo isso por falta de conhecimento. E aí que entra o MacumbaCast, é aí que entra o Quintal Cultural, o encontro da religião de matriz africana, o próprio Pagodão do Seu Zé, que está chegando aí, viu, gente? Fiquem
atentos. Pagodão Seu Zé, o encontro das religiões de matriz africana também está chegando por aí. E fora inúmeras outras atividades, né? A gente sabe que a gente já está no período de aniversário do Terreiro de Umbanda Espada de São Jorge, né? Que na verdade ele é realizado no dia 4 de agosto. E durante esse período a gente tem ali o Quintal Cultural, que é em alusão ao aniversário do terreiro. Semana passada a gente teve ali uma oficina de toques de terreiros, né? Essa semana agora que vai vir, vai ter a gira de aniversário do terreiro, e no final vai ter ali o momento cultural, que as Flores de Aruanda vão estar cantando, trazendo ali a essência, a raiz, trazendo o ritmo do terreiro. E assim, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo o que é Umbanda, para quem está conhecendo o que é o Terreiro Espada de São Jorge, o que tu tens a dizer para essa pessoa? Qual o conselho? Qual é o ponto de vista que as pessoas precisam ter? O que tu tens a dizer para essas pessoas? Gente, é muito bonito. É lindo de se ver, é lindo de sentir. Mas tem uma frase que o vovô João de Minas sempre fala, que é Umbanda, ser Umbanda e ser umbandista. Ele sempre explica isso pra gente, ele sempre fala, sempre que ele pode, ele sempre está falando sobre isso, né? Que a Umbanda é quando não é só você estudar e vir para cá e eu tenho conhecimento, eu vou repassar. Não, é você colocar a mão na massa, é você, por trás de toda a beleza de dentro do terreiro, tem um filho que varre, tem um filho que lava, tem um filho que faz isso, faz aquilo, que sobe, que desce, que planta, que colhe. E aí, isso que é Umbanda, é você ir lá, fazer ação. Umbanda é ação, principalmente nós que somos da Espada de São Jorge, né? Que temos algum de frente, tem Yansan de frente, que é ação, é movimento. E a Umbanda, ela nos ensina isso, né? É você não só estudar. É importante você estudar, é importante você ter um conhecimento, até mesmo porque você precisa repassar para as pessoas que não conhecem, você precisa falar com respeito para as pessoas que não conhecem. Às vezes é muito difícil, mas é importante, às vezes a gente é testado. Mas é isso que vale. Então, para as pessoas que estão chegando agora na Umbanda, que vocês olham assim, nossa, como o terreiro está bonito, como o terreiro está grande, mas nesse terreiro bonito, nesse terreiro grande, foi muita gente que carregou tijolo de um por um, foi gente que não podia vir, mas que outros puderam vir e levaram outros que ajudaram de outra forma. Enfim, gente, todo mundo se ajudou, todo mundo com um pouquinho que tinha, ou com ajuda mesmo, um braçal, enfim. Por trás de tudo isso, tem os irmãos, tem pessoas que não são de dentro da casa, mas que ajudam demais. E quem vem, que sempre será bem-vindo aqui no terreiro. É isso que é bonito de se ver dentro do terreiro, né? Que todo mundo é bem acolhido, não é só o primeiro dia. Você é acolhido todos os dias. Thay, obrigado pela participação. 7 anos do Terreiro de Umbanda, a Espada de São Jorge, que possam vir muitos e muitos mais anos, que esse terreiro possa estar auxiliando e ajudando as pessoas grandiosamente, como está fazendo atualmente. Eu que agradeço, né? Falar um pouquinho da história. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual foi o momento mais marcante do teu terreiro ou do Terreiro de Umbanda Espada de São Jorge, se você participa das giras. Se inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho também para estar chegando aí as novidades, vídeos novos que vão estar sendo lançados, que agora a gente está em atividade. O MacumbaCast voltou e voltou com força total, voltou para ficar e para levar conhecimento para você. A gente vai ficando por aqui, um beijo e até o próximo.